Olá, nono ano. Bom, hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e, no caso, vamos iniciar o capítulo 4, que vai falar sobre o espaço político da Europa. Bora lá. Bem, que vem a ser a União Europeia. Nada mais é do que o maior bloco econômico do mundo, tá? O maior bloco político e econômico, formado por 27 países e é muito conhecido pela livre circulação de bens, pessoas e também de mercadorias. E além disso, por adotar uma moeda única, que é o euro. É claro que não são todos os países que fizeram, né, a adoção do euro, apenas 19 países. Mas enfim, a sua criação ela está muito ligada aos processos anteriores de criação de um grande bloco econômico europeu, tá? E são vários estágios para que se tenha a formação efetiva da União Europeia, como a gente conhece hoje. Então, a primeira etapa, a primeira fase, digamos assim, foi em 1944, quando se teve o Benelux, que foi um bloco que foi criado ainda durante, né, mas no final da Segunda Guerra Mundial, e recebeu esse nome por conta das iniciais dos países que integravam, né? Que no caso era Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E tinha como um objetivo integrar esses três países em um único mercado, né? Um mercado comum, com uma redução de tarifas, né? Alfandegárias e também para estimular o comércio entre eles. Uma segunda etapa, né? A gente teve a criação da Europa dos Seis, que nada mais foi do que alguns países eles acabaram fazendo parte de um novo bloco. Então, se uniram ao Benelux, a Itália, a Alemanha, a França, e passou a ser chamada de Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, tá? A criação dessa Comunidade Econômica do Carvão e do Aço esteve diretamente ligada a um plano que foi um planejamento econômico do governo francês, tá? Que é o Plano Schuman, e visando integrar a produção siderúrgica dos 6 países membros que eu citei aqui. E se caracterizou muito por uma integração do mercado siderúrgico, como já falei, objetivando cada vez mais uma maior integração industrial envolvendo esses 6 países, né? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Itália, Alemanha e França. Aí, nesse mapa do lado, vocês conseguem acompanhar todas essas etapas, todas essas evoluções. Aqui eu coloquei as principais, tá? Em 1957, surgiu o mercado comum europeu, tá? A partir do tratado assinado em Roma, que é o Tratado de Roma, para a integração de suas principais potências econômicas. E em 1989, entraram para esse mercado comum europeu a Inglaterra, a Dinamarca, Portugal, Grécia, Espanha e Irlanda, formando então a Europa dos 12. Em 1992, veio o termo, então, União Europeia, a partir do Tratado de Maastricht, e acabou sendo instaurado, mais países adentraram a esse bloco, né, aderiram a esse bloco. Foi instaurado a livre circulação de pessoas e mercadorias e a criação de uma moeda muito conhecida, moeda comum entre a maioria dos países, né, da União Europeia, que é o euro, né? E essa moeda foi adotada mesmo em 2002, tá? Na maioria desses países do bloco, como eu coloquei aqui. Então, você teve a Europa dos 15,
A Europa, vou voltar aqui para vocês verem, se vocês olharem o mapa. Ó, em azulzinho, os países que pertenceram à Europa dos 6, depois a Europa dos 9, a Europa dos 10, dos 12, dos 15, até a Europa dos 27, para vocês verem como os países foram se interessando em realmente fazer parte de um bloco onde eles teriam isso. Um livre comércio, menos taxas, né, tarifas alfandegárias sendo quebradas, e acabava estimulando o comércio e a integração econômica desses países. Bom, não deixem de colocar essa parte no caderno de vocês, que é muito importante, muito recente, muito cobrado em concursos, tá? Que é sobre o Brexit, que seria a saída britânica do da União Europeia, tá? Saída do Reino Unido da União Europeia. A escolha por essa saída, né, que muita gente fala, mas pouca gente entende, ela foi determinada por meio de um referendo votado em 2016 por milhões de pessoas do Reino Unido, e esse resultado acabou gerando muita discussão, porque foram mais de 50% das pessoas da população, no caso uma população mais conservadora, né, que era a favor da saída do Reino Unido desse bloco, né, que é a União Europeia. Então eu coloquei aqui para vocês que se iniciou, né, em 2016, durante uma campanha onde teve essa votação, e durante esses cerca de 3 anos e meio foi sendo discutido realmente se o Reino Unido deveria ou não sair do bloco da União Europeia. As principais motivações eu listei aqui. A União Europeia, ela acabava, né, retirando, coloquei até entre aspas, né, porque essa é uma opinião, né, ela acabava retirando a soberania do Reino Unido, principalmente em questões ligadas à imigração, questões econômicas e comerciais, e também porque mais da metade da população dos conservadores estava votando realmente que ela deveria sair sim desse bloco. E nisso tem várias consequências que a gente ainda sabe só de poucas, porque vão caber ao bloco, né, e ao Reino Unido discutirem como será daqui para frente, né, que é um ponto de interrogação. Mas o que já acontece, por mais que a gente esteja numa faixa de transição, um período de transição, na verdade, já houveram, né, algumas mudanças. Os britânicos, por exemplo, não são considerados mais cidadãos europeus, tá? Provavelmente vai ter um novo sistema de imigração, e os dois terão que renegociar todos os tratados comerciais, né? Então, eles precisarão de muito tempo até que realmente, até o final desse ano, que é a previsão para que tudo esteja mais estabilizado, mas, gente, vai demorar anos ainda para todo mundo se situar. Então, vamos esperar por mais notícias. Mas extremamente importante que vocês entendam, tá? A saída do Reino Unido da União Europeia, quais foram essas motivações e algumas das consequências que a gente prevê, né? Algumas a gente já está vendo. Acrescentei aqui agora aos slides. Quero que vocês coloquem no caderno de vocês. Falei lá no início, né, dessa aula, desse vídeo, sobre o destaque da Alemanha e da França, tá, né? Mas eu também posso destacar a Inglaterra e a Itália como os maiores PIBs da União Europeia. E, como eu falei, não é um bloco homogêneo, né? Você tem países mais desenvolvidos e outros países que são menos desenvolvidos. Nesse mapa do livro de vocês, não me recordo qual é a página, mas está no livro de vocês. Se vocês observarem bem,
O centro industrial, a maior concentração industrial, está mais no centro-leste, tá? E exatamente nesses principais países, né? França, Alemanha, Inglaterra e Itália. Ai, professora, mas você está falando que são 4 no livro, nesse mapa, estão aparecendo realmente, ainda está aparecendo a Inglaterra? Sim, gente, exatamente, porque o livro ainda não estava atualizado, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar a Inglaterra como o maior PIB que ela tinha, porque isso foi até o ano passado, fazia parte dos maiores PIBs da União Europeia. Mas, tirando ela, que isso aconteceu há poucos meses, né? A gente tem a Alemanha, França e Itália, tá? Esse mapa ainda não está atualizado, não teve como ele ser atualizado ainda, e eu também não encontrei nenhum mapa ainda que já estivesse atualizado, tá bom? Mas eu quero que vocês percebam essa grande concentração industrial e onde a economia também é mais dinâmica. Bom, como vocês já viram, vocês já estudaram sobre a crise de 2008, mais focado nos Estados Unidos, mas agora eu vou focar mais na União Europeia, porque essa grande crise que começou, né, no mercado imobiliário em 2008 nos Estados Unidos, ela atingiu os mercados financeiros mundiais, né? E no caso da Europa, a medida agravou os déficits nacionais que já eram bastante elevados. Alguns dos países da União Europeia, eles gastaram mais dinheiro do que eles conseguiram arrecadar, e aí começou uma bola de neve, começaram a acumular cada vez mais as dívidas. E mais lá para o ano de 2011, 2012, é que é dado realmente a crise econômica na Europa. E eu destaquei aqui os principais países que foram afetados, né? Até aparece aqui nessa imagem, né? A Grécia, Portugal, Espanha e Itália foram os que tiveram o maior endividamento público. Isso foi uma das causas para essa grande crise, esse grande tão ruim quanto a Grande Depressão, né? Enfim, outra causa é a falta de cooperação da União Europeia para resolver problemas das dívidas das nações pertencentes. E a Grécia, gente, ele foi o principal país atingido por essa crise. Foi muito destacado, principalmente nos jornais, tá? E chegou a ter um rombo nas contas públicas de mais de 100% do seu produto interno bruto, né, do seu PIB. A situação ficou tão crítica que a União Europeia e o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, eles propuseram pacotes de ajuda para a Grécia, para a Irlanda e também para Portugal. E a liberar o pacote para a Grécia, o FMI ele obrigou os outros países da crise a adotarem planos de ajustes fiscais, né? E até foi criado, né, os PIGs, né, PIGS, que seriam como porcos ingleses, essa sigla, que faz referência aos países que estão com a economia ruim e que ultrapassaram o Pacto de Estabilidade do Banco Central Europeu. Existem rumores, gente, que a Grécia será retirada da zona do euro, né? Então, vamos esperar para ver. Consequências dessa crise foram inúmeras. Houve um aumento considerável do desemprego, uma queda de investimentos, né? Os grandes investidores deram uma grande diminuída, descontentamento da população, porque o governo acabou reduzindo os gastos públicos, como aposentadoria e outros gastos em gerais.
A queda ou baixo crescimento do PIB, obviamente o enfraquecimento da economia desses países, principais desses 4 que eu destaquei aqui, falência de muitas empresas e, mais uma vez, as manifestações populares contra essas políticas opressivas que foram adotadas em meio a essa crise. Bom, no livro de vocês destaca algumas questões de alguns países que tinham o intuito em sair no caso, de conseguir a independência. E muitas pessoas esquecem até desses países, porque, na verdade, é um território, né? A gente fala que é o País Basco, mas, na verdade, não é um país independente, né? É apenas uma área, que é grande parte, mais de 90% faz parte da Espanha, como vocês conseguem observar aí no mapa, e outra parte restante na França. E esse povo, né, o povo basco, ele conservou boa parte dos seus traços culturais originais, especialmente a língua e o nacionalismo, que não tem parentesco com nenhuma outra. E eles buscam pela independência do território para colocar em prática a sua cultura, seus costumes e não viver subordinado ao governo do país que habitam, né? Seja a Espanha ou a França. Então, até hoje, eles vêm lutando por independência. E aí surgem grupos, né? Como o ETA, que seria a Pátria Basca e Liberdade. Foi uma forma de tentar pressionar o governo francês e o governo espanhol através de atentados urbanos, né? E ataques, principalmente a governadores ou pessoas importantes nesses 2 países. Bem, continuam lá tentando a independência, mas esse povo basco faz parte, grande parte da Espanha e da França, tá? Ainda não é considerado como um país independente. É isso, gente. Até a próxima. Qualquer dúvida vocês podem me passar. Beijos.